Bem-vindo, Rosângela. Estamos iniciando então nossa live. Vamos deixar o pessoal ir entrando aí. E chegando. Aos pouquinhos aí. Ai, que bênção, gente. Vamos dar alguns minutinhos aí, Raíssa, Sandra. Vai lendo aí, amor. Minha visão aí é curta. Natanael, a Bia. Sejam bem-vindos, gente. Então nós vamos aguardar alguns minutinhos, né? O pessoal pode ir enviando aí, vamos também nós enviar aqui para convidar o pessoal, né? No aviãozinho. Vamos aproveitar, colocar aqui. Concluir. Mandamos já uns convites. Oi, Elisete. Oi, Elisete. Oi, oi. Luciano. Paz, irmãos. Luciano e Silvana na escuta aí, gente. Bênção. Celso. A Giane Batista. Olá, gente. Vai dentro aí, mozinho. Tá, Maria Elisete. Ao Valber. O Valber. E aí, mano, seja bem-vindo. Aqui a gente manda ali um. Vamos entrando, gente. Ser uma benção essa live, esse tempo juntos. Fernanda! Oi, Fernanda! Carolina Nunes, seja bem-vinda. Boa noite, amados. Então eu vou falar um pouquinho, depois a gente repete de novo, né? Pra gente não ficar só em cumprimentando, aí o pessoal vai chegando, vão enviando aí o convite pro pessoal, creio que vai ser uma bênção. A gente quer primeiramente assim dizer que é uma honra para nós, né, poder estar fazendo essa live, né, uma live aí do Ministério da Família, da Igreja Seara de Cachoeirinha, né. Creio que Deus vai falar muito conosco aí, né, Ele tem ministrado bastante nessa semana aí nos nossos corações, né, então sejam todos bem-vindos. E o assunto dessa live, ele é a sabedoria do companheirismo no casamento, né? Então, nós vamos falar sobre isso. É um assunto hoje que, devido à situação que nós estamos vivendo, né? Esse período de crise, esse período de incerteza, um período onde a gente não sabe o que está por vir, né? Então a gente precisa ter muito companheirismo, né? Com muita sabedoria para a gente poder vencer. Então a gente escolheu falar um pouquinho assim desse tema, a gente escolheu pensando nesse tempo hoje, né? Que estamos vivendo. Acreditamos que hoje é fundamental, né? A gente ter esse companheirismo, né? Essa sabedoria do companheirismo no casamento. Então vai ser demais aí. A gente está bem ansioso para começar, mas vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Aí o Fernando, o Elson, sejam bem-vindos. A Cris, seja bem-vinda. Aí a Deia, Luciano. Deinha! Aí, gente. Que legal, vai ser demais essa live aí. Benção. Fábio. Aí. Vamos entrando, aí, entrando. Renan gente. Chegando. Ó, que legal. Love, bolo doce ali, não? Seja bem-vindo. E aí, mano? Amamos todos vocês. Glória a Deus. Olha o Maciel de Vacaria aí. Oh! Maciel! E aí, mano? Bênção. Que bênção.
Eu, a Giza. A Giza. A Giza. Que legal. Bênção. A Bia. Né, Bia, seja bem-vinda. A Ceci. Ai, amor. Aí tem um despachante da Nath. cara ali. Glória a Deus. Oh, seja bem-vindo. Natália. Mil Fashion entrou aí. Seja bem-vindo. Então, amados, nós estávamos compartilhando com alguns que já tinham entrado, entendeu? O tema hoje é a sabedoria do companheirismo no casamento, né? Então, a gente sabemos que para uma família, ela estar, né, hoje que é o Dia Internacional da Família, né? Então, quero também parabenizar todas as famílias. Sabemos que é um momento também que tem muitas famílias que estão tristes, né, por perder aí um filho, uma mãe, um pai. Então nós que constituímos famílias, temos que dar glória a Deus que Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado, né? E pedimos pelo consolo, né, desses corações aí que estão de uma certa forma, né, sofrendo, né? Ninguém gosta de perder coisas, ainda mais pessoas que amam, né? Então é um período que a gente sabe muito delicado. Mas falando em famílias, né? Hoje a gente está aqui representando o Ministério da Família da Igreja Seara e é o Dia Internacional da Família. Então nós vamos falar de casamento e não existe uma família abençoada, uma família feliz se o casamento não está feliz, se o casamento não está alinhado, né? Então a base da família é o casamento, né? Então o assunto hoje ele vai ser esse, né? Vai ser, né, a sabedoria do companheirismo no casamento. Então, para quem está chegando, a Luana aí, ó, minha cunhada. Ai, Luana! Aí, Igor, seja bem-vindo. Né, estamos aqui cumprimentando o pessoal, falando um pouquinho do tema, né? Que pessoal de São Paulo, né? Pessoal de São Paulo entrando aí, ó. Sejam bem-vindos. A Miriam, Alex, aí Benção. Sejam bem-vindos, gente. Paz, gente. A Verônica, a Gida, seja bem-vindo. Que legal, gente. A gente fica muito feliz aí com o pessoal, né, estar participando. Para nós é uma honra, né? A gente está aqui, estamos um pouquinho ansiosos, né, nervosos, né? Então tudo é novo para nós, assim, né? Nós estamos acostumados a ministrar, a conversar com o pessoal, né, de uma forma diferente. Então assim é um pouco é novidade, né? Mas a gente Deus vai nos capacitando, a gente vai se adaptando e eu creio que vai ser benção. France ali, seja bem-vinda, Fran. A Giza, seja bem-vindo. Giza tem bastante, Giza. Verônica, seja bem-vinda. A Franciele. A Fran. A Kelly. Seja bem-vindo. Benção. Fernando. E aí, Fernando, seja bem-vindo. A Miriam. Vai ser benção sim, gente. Em nome de Jesus, hein? Vai ser benção. Bom, vamos iniciar então, gente. Pessoal que vai chegando, porque a gente quer ter um tempo também de perguntas e respostas, viu? A gente fez uma divulgação, né, ali no Face, né, nas redes sociais, para o pessoal fazer uma pergunta para a gente poder responder aqui, né? Então, assim, eu não sei se faltou o pessoal de repente compreender ou o pessoal entendeu que era para perguntar aqui na live. Mas vocês fiquem à vontade, se você quiser fazer pergunta, com certeza nós iremos responder todas elas, né? Não sabemos se vai ser possível hoje aqui na live, porque nós temos 1 hora de live, mas se a gente não conseguir, a gente vai responder e enviar para vocês, né, no privado ali a resposta dessa pergunta, certo? Então fique à vontade, pode fazer, você deve ter a caixinha aqui embaixo da pergunta ali, ponto de interrogação. Então você faça a pergunta ali e a gente, né, vai responder se for possível aqui, senão a gente vai com certeza, né, encaminhar a resposta para você, certo, gente? Então vamos lá, vamos iniciar então a sabedoria do companheirismo no casamento, né? A gente hoje vê o quanto é importante
ter esse companheirismo, né? Então eu quero convidar vocês a abrir abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, né? Quem tem a Bíblia, se não tem problema, né? 2:18, aonde diz assim a palavra do Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, certo? Então ali Deus diz para nós que não é bom que nós estejamos só, né? Não era bom que o homem ficasse só, então ele fez uma companheira para nos acompanhar nessa caminhada, né? Que é o que nós hoje, né, vemos que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada cheia de obstáculos, cheia de situações, e que a gente hoje, né, vê o quanto é importante Deus ter feito um auxiliador, alguém para acompanhar junto conosco, né? Então ali vem a primeira parte. Depois eu convido vocês, para quem tem a Bíblia, a abrir em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Né? A palavra do Senhor diz assim lá: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em outra linguagem diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então eu quero informar vocês, amados, assim, que a sabedoria do companheirismo no casamento, a sabedoria, eu quero dizer para vocês, todos que escolheram casar, que escolheram ter uma pessoa do lado, já agiram com sabedoria, certo? Então essa é a primeira parte da sabedoria. Então quando você escolheu não encarar a sua vida sozinho, né, em ter uma pessoa ao seu lado, uma companheira, para dividir todos esses momentos, tudo que, né, enfrentar a vida. Deus foi sábio quando ele fez a mulher como auxiliadora, né? O homem não iria poder ficar sozinho, né? Glória a Deus por isso, né? Então ali foi então quem escolheu casar, você já teve uma atitude de sabedoria, certo? Então por isso que o tema é a sabedoria do companheirismo no casamento. Então a primeira sabedoria é a escolha. Depois lá no final eu vou falar para vocês a grande sabedoria, né, para fechar, entendeu? Mas nós vamos seguir o contexto aqui, certo? O detalhe que hoje a gente percebe, a gente trabalha, eu e minha esposa, né, desculpa para quem não nos conhece, né, a gente não se apresentou, para quem não nos conhece, eu sou o Éder, a minha esposa é Maria Del Carmen, conhecida como Carmen, né? Nós trabalhamos há 5 anos no Ministério da Família, na Igreja Seara, em Cachoeirinha, né? Trabalhamos aí ministrando cursos para famílias, o Casados para Sempre e outros cursos que a gente agora se capacitou e vai iniciar esse ano, que é o Homem ao Máximo, Mulher Única, né? Então, para poder dar um suporte à igreja. Então, para quem não nos conhece. Então, voltando lá na questão do casamento, deixa eu ver agora aqui que eu me perdi um pouco, né? Então, me achei. Vamos lá. Então, assim, a questão toda é que hoje existe, a gente tem alguns casais que a gente acompanhou, que a gente ministrou nos cursos, em que as reclamações deles é o seguinte, que eles são casados, mas eles se sentem sozinhos, se sentem só dentro do casamento, né? Então por isso veio essa questão, né? Nós tivemos semana passada, né, uma pessoa que nos fez como ela agiria, né, porque ela tem esse problema dentro do casamento dela. Ela é casada, entendeu? Tem filhos, mas ela se sente sozinha, ela não se sente né, com um companheiro ajudando. Então hoje, infelizmente, existem várias coisas que estão acabando com o companheirismo no casamento. Várias situações, várias escolhas, e nós não estamos percebendo, e muitas vezes agimos sem saber. Nós estamos deixando nossa companheira, o nosso companheiro, né, deixando ele de lado e priorizando outras coisas. E aí eu quero, né, compartilhar com vocês algumas atitudes assim que prejudicam o nosso companheirismo. Então, antes de a gente falar o que é o companheirismo, né, a minha esposa vai dar algumas dicas aí sobre o companheirismo, né?
Então, no casamento, eu vou falar algumas atitudes que tem hoje, a gente percebeu por trabalhar com casais que tem prejudicado o relacionamento do companheirismo. A primeira delas é o mau uso do celular. Então a gente percebe o seguinte hoje. O que é um companheiro? É uma companhia, certo? Então, que te acompanha aonde você está, em vários lugares, em tempos diferentes. Então é uma companhia. Então hoje a gente percebe que muitas pessoas trocaram essa companhia do cônjuge pelo celular. Às vezes estão dentro do mesmo ambiente, às vezes estão dentro de casa e a pessoa um está numa peça, outro está noutra e estão com o celular. E muitas vezes se comunicam entre eles pelo celular. Leva para o banheiro, leva para a cozinha. Então imagina uma cena, gostaria que você imaginasse comigo, a esposa esperando o marido. Aí ela faz uma janta linda, maravilhosa, e aí o marido chega, ela fez aquela mesa bonita e ele vem mexendo já no celular. Aí ela disse: oi amor, oi. Aí diz: amor, fiz uma janta. Legal. E aí daqui a pouco, ela esperando que ele contemplasse, que ele elogiasse, ou que ele notasse, entendeu? Ela fez com todo carinho e ele está lá. Daí ele diz: vou até fazer uma selfie aqui, entendeu? Porque ele está preocupado em colocar nas redes sociais. A cabeça dele não está ali, ele não está vivendo um momento de casal, certo? Então assim, é só um exemplo. Então a gente poderia começar dando exemplos aqui, ou vocês até me darem exemplos aí através da live, que nós ia passar a noite toda com exemplos. Então vocês sabem do que eu estou falando, certo? Então o celular, ele para nós agora está sendo uma ferramenta excelente. Se não fosse ele, se não fosse a rede social, nós não estaríamos agora se comunicando, aprendendo e crescendo em Deus, certo? Mas o mau uso dele, ele pode prejudicar muito o companheirismo, certo? Muitas vezes a gente leva o celular junto conosco para o quarto, o celular para a cama. Nós damos importância mais para as outras pessoas do que o companheiro que está do nosso lado na cama, Muitas vezes essas são as queixas, São coisas assim tão pequenas, A gente diz assim: mas eu levei o celular porque eu estava conversando com alguém e era importante. Quem é importante? Quem é importante para nós, Então há tempo para todas as coisas. A gente tem que começar a se disciplinar muito nisso, O celular tem sido uma grande arma, contra o casamento, Tem causado grandes confusões, grandes desentendimentos, brigas, separações, traições, Muita pornografia. O celular tem entrado no meio da unidade do casal e tem separado, E isso tem chegado muitas vezes a nós, ou muitas vezes a gente ouve outros testemunhos de quanto uma coisa tão pequena pode ser uma arma tão usada pelo inimigo nas nossas vidas, Então que a gente busque essa sabedoria no casamento, no companheirismo, sabendo que o celular, ele é para utilizar ele naquilo que é necessário, mas ele não pode ser o primeiro em relação ao meu cônjuge, Eu tenho que priorizar o meu cônjuge. Não perder os momentos, Então tem vários momentos, existe momento e tempo para tudo, como a minha esposa colocou. Então você às vezes chegou em casa, é um tempo de curtir a tua esposa, curtir a tua família, Tu tem que ter tempo. Então o mau uso dele pode prejudicar, certo? Tem um amigo meu que ele fala assim, Até eu guardei essa frase dele, diz assim, Então o celular ele aproxima, quem está longe e afasta quem está perto. Então cuidado para não entrar nessa, Então daqui a pouco é isso aí. Você tem pessoas ao redor que você está afastando e aqueles que estão longe você está trazendo para
para a sua vida, certo? Então isso não é um companheirismo conjugal, certo? Outra situação que a gente percebe assim em relação a quase que uma fuga, né? As pessoas acabam, pela falta de companheirismo, pela falta de atenção, por não se sentir que tem uma pessoa do teu lado que está caminhando com você em todos os momentos ali, que te ouve e tal, muitas pessoas hoje elas têm se apegado a animais domésticos. O outro dia eu estava numa agropecuária e aí teve uma situação onde um casal estava lá com uma cachorrinha que estava com uma doença e o veterinário disse que ela não ia ter salvação para ela. E ele começou a chorar e começou a dizer que ela era companheira dele. Aquilo me chamou a atenção muito forte. Muito forte, ele chorando e dizendo que aquela cadelinha, ele chegava, ela vinha nele, ele dormia com ela, ele começou a falar um monte de coisa que fazia com ela. Aí na minha cabeça, na hora eu comecei a pensar, assim, será que ele faz isso com a esposa? Será que a esposa dá essa atenção? Será que, Então eu comecei a pensar, a gente que trabalha com casais tem disso, Então eu comecei, aquilo ali meio que me impactou. E me despertou, como as pessoas hoje têm humanizado, os animais e usado eles assim, elas têm tido alegrias, querem passear, querem fazer coisas que muitas vezes essa carência ela tem, o próprio companheiro não dá, não oferece, aí a pessoa acaba se apegando. Entendeu? Ali, e o bichinho ele é recíproco, então tu dá carinho e tal, e ele dá, e aí a pessoa acaba, e aí aquele tempo de qualidade que se teria no casal já não tem, entendeu? Ela tá dando mais atenção, ou ele tá dando mais atenção para um animalzinho do que para a própria pessoa que está ao seu lado, que ele escolheu para estar junto até que a morte o separe. Então você tem que muitas vezes vigiar e despertar nesse sentido. Então, assim, companheirismo, a gente entende que tem o carinho, tem os bichinhos tudo, mas você não pode, entendeu? Colocar isso como prioridades. Então me chamou muita atenção essa questão. Terceiro, que eu quero falar assim, que atrapalha muito o companheirismo, é quando a pessoa ela não se abre, ela não tem um relacionamento aberto, uma transparência com o cônjuge, de companheirismo, e ela acaba buscando um amigo ou uma amiga fora. Então isso atrapalha muito o companheirismo. Muitas vezes aquilo que você deveria compartilhar com seu esposo, com a sua esposa, você não compartilha. Você acaba compartilhando com aquela pessoa que é amiga. Então aquela pessoa amiga acaba sabendo de projetos, de sonhos, de vontade, de problemas, de todas as coisas que estão aqui dentro, e o seu cônjuge que está do seu lado, que vive com você todos os dias, não sabe. Então você tenha cuidado, entendeu? A pessoa que você escolheu para caminhar é o seu cônjuge. A pessoa que tem que saber daqui, tudo que tem aqui dentro, tudo que está no seu coração, é o seu cônjuge. Certo? Então, essa seria a terceira. Então, cuidado, gente. Não coloque os amigos. Amigos são maravilhosos, relacionamentos são bons, existe companheirismo de amigos, mas nós estamos falando hoje da sabedoria do companheirismo no casamento. Por quê, gente? Porque hoje a gente viu, por mais que a gente tenha amigos, hoje as pessoas que estão confinadas conosco, que estão nesse isolamento, é a nossa metade, é o nosso cônjuge, é a nossa família, é nós que estamos juntos, certo? É nós que vamos vencer e vamos ficar velhos juntos. Amigo é muito bom, mas a gente tem que entender que existem coisas que é do casal. Amém? Então vamos lá. A quarta é o trabalho, Eu vejo que o trabalho, hoje, muitas pessoas que trabalham muito, e às vezes criam um ambiente muito bom, muito confortável dentro do trabalho, elas acabam o quê? Acabam tendo muito mais prazer em estar lá no trabalho do que até mesmo em casa. Esses dias eu ouvi um irmão aí falar para mim o seguinte, que ele estava louco para trabalhar, porque não aguentava mais estar em casa. Entendeu? Então assim eu digo, não era para ser assim, entendeu? Porque a tua casa é para ser o lugar onde tu te sente bem, onde tu te sente... Então eu entendo, claro, todo mundo gosta de trabalhar, ninguém gosta de ficar em casa muito tempo.
mas às vezes é a questão de você não saber lidar com essa situação. Eu vejo que hoje esse tempo ele está dando uma oportunidade de realmente cada casal ver como está o seu relacionamento, como está o seu companheirismo. Né? Então é um tempo que as pessoas hoje, tanta correria era antes de trabalho, estudo, que no máximo ficavam 1 ou 2 horas juntos. E hoje a maioria está ficando às vezes dias junto. Né? Então hoje está vendo realmente o que é um companheirismo, o que é um relacionamento, o que é ouvir, o que é entender, compreender. Né? Então é uma oportunidade que nós estamos tendo. E a fuga muitas vezes foi o trabalho. Né? Então a pessoa muitas vezes trabalha, estuda, trabalha e ela vem para casa ou às vezes não tem vontade de vir. Por quê? Porque o ambiente em casa não tem aquele aconchego, não é confortável como no trabalho. Lá ele se criou um ambiente bom. Isso é errado, isso é ruim. A nossa casa, o nosso cônjuge, a gente tem que querer estar com ele em todos os momentos. A gente, por quê? Porque aqui é onde a gente se sente bem. Certo? Então assim, amados, e agora para a última aqui, para a gente não estender muito, né? Eu estou falando assim de algumas situações para você compreender assim o porquê, né, do companheirismo, né? Onde é o companheirismo? Depois minha esposa vai falar o oposto, né? Outra situação que faz com que as pessoas acabam prejudicando o relacionamento conjugal de companheirismo é quando um dos cônjuges coloca o pai ou a mãe ou até mesmo os filhos como companheiro. A gente vê situações de que muitos casam, mas quando a situação está meio desconfortável, tem algum problema, ou quando quer uma opinião, ele acaba sempre buscando o pai, a mãe. Né? Então assim, a gente tem um ao outro para vencer junto. Mães muitas vezes pegam, a gente conhece uma situação de um homem que ele não conseguiu casar porque a mãe colocou ele numa condição de companheiro. Ele nunca conseguiu constituir a vida dele, né, sozinho, de ele casar, de constituir a família dele, porque ele se sentia na obrigação de estar com a mãe até que a mãe partisse. Entende? Por quê? Porque a mãe colocou ele como companheiro. Então companheiro é o casal, é o cônjuge. Então a gente tem que sempre separar, né, isso aí. Então esse é um dos motivos, né, esses 5 que eu coloquei: o celular, os animais domésticos, amigos, trabalho, pai, mãe e filhos. Se você não tiver sabedoria aí, você pode estar colocando eles à frente do seu cônjuge. Amém? Amém. Então assim, agora eu gostaria de abrir com vocês a segunda parte, que é lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 ao 12. Quem tem a Bíblia abre, senão eu vou lendo aqui, tá? Então assim, o livro de Eclesiastes ele foi escrito por o rei Salomão, tá? O rei Salomão foi de Israel, o homem mais sábio, né, de Israel. Então, e ele escreveu algo aqui para nós, como casal, né? Escreveu ali, parece que ele já sabia assim o que estava por vir, né? Vindo da parte de Deus, né? A gente entende, né? Tamanha sabedoria, né? Ele diz o seguinte, que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, e quando um cai, o outro levanta, né? Então, quando houver frio, né, um esquentará o outro. E se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão. Certo? E no final ele diz, um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Então a gente vê aqui, a gente pega essa parte aqui do rei Salomão, onde ele fala que é melhor serem 2 do que 1. Né? Então a gente vê hoje nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, a tamanha importância de nós estarmos unidos, de ter esse companheirismo, né? É um tempo hoje muito tenso, é um tempo hoje muito complicado. A gente tá inseguro,
né? A gente está ansioso, sabe? Então quando um cai, né? Quando a palavra aqui está dizendo quando um cai, o outro levanta, esses buracos que vêm, que estão diante de nós numa caminhada como casal, eles estão para todos. Eles são buracos, né? Muitas vezes, agora pode ser um buraco do desemprego, pode ser um buraco aí de uma doença, né? Pode ser várias, você pode colocar o nome que você quiser. São buracos que aparecem e que muitas vezes nós caímos. Agora a palavra diz ali o seguinte: se você estiver sozinho, quem é que vai te tirar desse buraco? Né? Então o companheirismo, ele é isso, é você tirar a pessoa. Né? Então você vai ver ali a situação que a sua esposa está ou que você mesmo está, e aí você vai conseguir ajudá-la, né? E agora eu quero pedir para minha esposa aqui falar um pouquinho, né? Só eu tô falando, né? Eu acho que o pessoal quer ouvir um pouco a minha esposa aí, né? Né? Não é assim, gente. É que eu tô aqui, preparei essa parte aqui, ela tem a outra parte aqui, então ela vai falar e as perguntas ela vai responder todas. Botaram a hora do começo. Assim, amados, o propósito do casamento é ajudar um ou outro a ser melhor, né? Deus fez Adão e Eva, eu estava pensando aqui, e colocou Adão e Eva em um jardim, né? E disse para eles cultivarem o jardim. Aí eu diria para vocês, como é que tu tem cultivado o teu jardim, que é a tua casa? Nesse tempo de isolamento, nesse tempo que a gente está em casa, como é que a gente tem cultivado a nossa casa? De que forma sábia nós temos cultivado o nosso lar? De que forma sábia nós temos cultivado o nosso companheiro, né? Quem tem filhos, os filhos. Como é que nós temos feito, né, o nosso trabalho como companheiros dentro do nosso lar, né? Deus nos deu essa tarefa. Ele nos orientou, Ele nos disse, né? E eu vejo muito importante que para a gente poder andar ajustado, poder andar junto, a gente precisa saber ouvir. Eu acho que ouvir em relação de casamento, casal, companheiro é muito essencial. O ouvir é uma arte, né? Quase sempre a gente quer sempre falar. Muitas vezes a gente quer ter a nossa razão, muitas vezes o orgulho não permite, né? Eu acho que ouvir é um tempo em que a gente está hoje, né? A gente tem que parar, ouvir o cônjuge, ouvir a necessidade que o cônjuge tem, né? Muitas vezes no ouvir, maioria das vezes, nós conhecemos melhor o nosso cônjuge, né? Ouvir os sonhos, quem sabe os desejos, as vontades, as dores, as frustrações, os medos. Você sabe qual é o medo da sua esposa? Você sabe qual é o medo do seu esposo? Você sabe quais são os sonhos? Você sabe do que seu esposo anseia? A idade que ele precisa? Você sabe? Você tem parado para ouvir? Você tem parado para largar tudo e prestar atenção, olho no olho e ouvir? Muitas vezes a gente não larga as coisas que estamos fazendo e vamos ouvindo aleatoriamente. Não absorvemos nada e muitas vezes nos perguntamos: o que tu falou mesmo? Nós precisamos dar mais atenção para aquela pessoa que está do nosso lado. Precisamos parar e prestar atenção e fazer dessa pessoa uma pessoa muito importante e especial nesse momento. Porque Deus também para tudo para nos ouvir em orações. Deus também para nos ouvir em orações. Como é que nós temos feito com o nosso cônjuge? Como é que a gente tem se posicionado com o nosso cônjuge? Você tem parado para ouvir ele? Ou você só tem falado? Ou você se atravessa no meio da conversa? O que nós temos agido? Que sabedoria nós temos usado no ouvir? Qual é a arte que você tem usado no ouvir?
no ouvir, nós aprendemos muito. E certamente, se tu ouvir bem, tu vai saber dar uma boa resposta nesse momento. Tu vai saber ajudar naquilo que teu cônjuge necessita. Tu vai ser suporte, tu pode ser alívio, tu pode ser cura nesse momento, né? Nós podemos ser essa proximidade maior e desenvolve muito mais a nossa comunicação. O ouvir é ter comunicação um com o outro também. Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, que se a gente não ouvir, certamente a gente corre um grande risco do nosso cônjuge daqui a pouco ser ouvido por outra pessoa. A gente corre um grande perigo. Nós podemos abrir a porta daqui a pouco para o nosso cônjuge ser escutado por alguém. Tem uma frase. Nós também temos que ter o cuidado de que daqui a pouco o nosso cônjuge não se abre mais com nós. Daqui a pouco o nosso cônjuge se isola, se silencia, fica omisso. O que nós temos feito? Temos sido mulheres sábias, companheiras sábias? Temos sido homens sábios? O que nós temos feito com o ouvir? Há tempo para tudo. Tempo para ouvir, tempo para falar. Nós temos que ter esse tempo, ter essa sabedoria do ouvir, e ainda mais nesse tempo que a gente está, né? Deus nos deixou num isolamento total, em família, né? E Deus está trabalhando dentro do nosso lar, está agindo de uma forma maravilhosa. Muitas vezes nós deixamos passar muitas coisas, mas Deus está trabalhando na unidade, no casamento. Nossos filhos vão ser resultado de nós que somos espelho. Nós temos um grande compromisso que nós assumimos quando decidimos, após o sim, após sim, eu te aceito, após o momento que você disse, eu quero ter você na minha vida e eu vou caminhar com você até o fim. Aí nós temos uma grande responsabilidade que o Senhor nos delegou, que é a família, que é o nosso lar. Outra coisa também, gente, que eu quero colocar é que o encorajar é fundamental também dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente vê situações de a falta de encorajamento dentro do lar em relação aos nossos companheiros. O encorajar, ele tem que ser baseado na palavra. Nós precisamos encorajar nossos cônjuges baseado na palavra. Nós precisamos ser aquele incentivador. Nós precisamos promover o nosso cônjuge. Nós precisamos dar palavras de afirmação para os nossos cônjuges. Muitas vezes a gente ouve queixas de maridos que são omissos, maridos que são chamados de bananas, maridos que não agem, que não provêm, que não dão o suporte para a família. E muitas vezes a nossa boca, como mulher, acaba enterrando nossos maridos. Acabamos sendo as chamadas mulheres coveiras, mulheres que não promovem o seu cônjuge. Encorajar faz bem para a autoestima. Encorajar faz bem para nós. Ouvir do nosso companheiro palavras de afirmação, palavras de encorajamento, de repente na área de trabalho, de repente em algo que ele vai projetar e vai fazer. Encorajar nos seus sonhos, encorajar ele nos projetos, encorajar ele como pai. Nós temos um grande compromisso que nós temos, tanto o homem quanto a mulher, de elevar o seu cônjuge, não botar ele para baixo, né? Muitas vezes nós não encorajamos nossos esposos a buscar de Deus. Nós queremos estar à frente. Nós somos as mulheres que somos as espirituais, né? E trazemos nossos maridos de arrasto. Nós devemos encorajar, mas encorajar orando também por eles, pedindo para Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria de como eu posso encorajar meu esposo,
Como eu posso encorajar minha esposa? Nós temos que buscar da fonte, e a fonte ela vem do Senhor. E o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, o Espírito Santo, ele faz isso muito bem. Encorajar é algo que é essencial dentro de um casamento. Quer botar alguma coisa mais? Tranquilo, pode seguir. Outra coisa, gente, é o egoísmo. Como muitas vezes nós somos egoístas dentro do nosso casamento. Se você começar a pensar aí, quanta coisa você não abre mão? Quanta coisa você retém? Quanta coisa você não partilha? Quanta coisa você não divide? A gente não se sacrifica mais, né? Olha, esse casamento dá trabalho. E a gente vai trabalhar a vida toda. Porque gente pronta, a gente nunca vai estar. Não existe casamento perfeito. Existem casamentos que lutam, que perseveram, que se permitem ser transformados pelo Espírito Santo. Você precisa conhecer quem está do lado. Você precisa saber como ele funciona. Ele precisa saber como eu funciono. Somos duas pessoas totalmente diferentes. Um gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Mas é necessário ter um sacrifício. É necessário eu abrir mão e sair do meu eu para me sacrificar por ele. Mesmo que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Eu devo amá-lo e respeitá-lo, honrá-lo. Em ambas as partes. De ambas as partes. Nós precisamos. Nós temos que deixar esse egoísmo. Temos que anular o nosso eu. Temos que deixar o outro crescer. Né? Às vezes é só a gente que quer crescer. Somos egoístas, né? Minhas coisas, meu carro, meu dinheiro, meu tempo, meu trabalho, né? Como a gente ouve muito assim, agora eu quero descansar porque eu tô no meu tempo, como se o outro não tivesse seu tempo. Somos egoístas, né? Minha vida, né? Meus sonhos, minhas vontades, né? Não quero dar satisfação da minha vida, acho que eu não preciso da satisfação do que eu vou fazer. Ser egoísta. Nós precisamos rever essas coisas em nós. Nós somos seres imperfeitos, como a gente falou. Nós temos áreas que Deus comigo falou muito, né? Eu também tinha áreas que eu era egoísta. E Deus foi transformando. E certamente possa ser que ainda se tenha. E que ainda eu nem sei que tem. Então nós devemos pedir para o Espírito Santo ir revelando para nós. Senhor, qual é a área em que eu não abro mão? Qual é a área em que eu estou preso? Quantas mulheres não trabalham, não têm um salário e o marido trabalha? Marido, a sua mulher precisa de dinheiro. Ela também tem necessidades. Às vezes porque só eu trabalho, não vejo a necessidade do outro, porque o outro não precisa. Nós, homens que trabalham e mulheres que são do lar, também têm suas necessidades. Os homens precisam suprir as necessidades da sua esposa. Nós precisamos começar a enxergar em nós aquilo que nós podemos melhorar, para que o nosso casamento melhore. Aqui não é competição, aqui é unidade. Aqui não é um ringue, casamento não é ringue, casamento não é medir força. É caminhar junto. Casamento é alinhar junto, é uma jornada. E ela é necessária, ela é necessária. Quando a gente fala meu dinheiro, né, a gente costuma dizer, não é mais meu, né? Não é mais dele, dinheiro, é nosso, tudo é nosso, né? Tudo é construído por nós, mas o único dono, além de ser nosso, é Deus. Deus é dono de tudo, né? Então nós precisamos deixar de sermos egoístas, deixar de olhar só para nosso umbigo, né? Nós temos alguém do nosso lado que precisa ser amado, precisa ser respeitado,
precisa ser honrado, precisa ser promovido, precisa se sentir único na sua vida. E isso vai ser recíproco. Eu dou e recebo, eu semeio e colho. Outra coisa que Deus falou muito com nós é a fidelidade, a lealdade no casamento. Coisa boa, né? A gente ser leal com o cônjuge, a gente ser fiel, a gente ter essa transparência, né? Uma coisa que eu pedia muito no meu casamento, a transparência. E vou dizer uma coisa para vocês. A transparência, ela dói. Dependendo de que transparência vai ser. Mas muitas vezes ela é necessária, porque já não há mais nada oculto entre nós. Já não há mais um passado entre nós. Para começar um novo, né? Para se começar um novo, o novo de Deus sobre nossas vidas. Então a fidelidade, a lealdade, elas andam juntas. Né? Nós precisamos andar juntos. E ser fiel não somente na presença, né? Mas principalmente na ausência do cônjuge, né? Hoje a gente vê as pessoas, é muito fácil tu ser fiel e quando você está presente. Agora na ausência é que a gente vê que acontece muita questão de infidelidade. Então nós temos... E essa fidelidade e lealdade é para toda a vida. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, nós devemos permanecer fiéis e leais um com o outro. Andar na verdade. Não andar na mentira. Né? Não nos corrompermos. Não cair nos desvios. Né? Nós precisamos ser fiel um ao outro. Lembrando dos votos, lembram dos votos na saúde, na doença, né? Na riqueza, na pobreza. São os votos, esses votos tão fortes que a gente firma diante de Deus. E até que a morte separe. E até que a morte separe. Então nós temos, né, uma longa jornada, né? Até o Senhor nos chamar uma longa jornada. Temos que honrar, né? E nós precisamos honrar o nosso cônjuge. Honrar nosso cônjuge com nossas ações, com nossas palavras, nossas atitudes, sermos um testemunho vivo do que é o casamento. Não quer dizer que a gente não vai ter um acidente no percurso, mas a gente precisa, se tiver acidente, ir lá pedir perdão. O perdão é fundamental no companheirismo. O perdão ele cura, o perdão ele liberta, né? Nós deixamos de ser escravo. O perdão ele tem que ser algo habitual na vida do casal. O perdão é que ele nos promove essa unidade, essa intensidade. Na verdade, onde mais a gente aprende a perdoar é no próprio casamento. Né? É onde mais se trabalha o perdão. Né? Porque a gente ninguém aqui foi ensinado antes de casar, né? Ninguém foi preparado, estudou, se preparou. A maioria se casou se unindo, se juntando. Então há muitos erros, há muitas falhas, né? Nós também alguns não conheciam a palavra, então é uma vida de ajustes junto. Então nisso tudo tu vai errando, vai acertando e aí vai vendo muito perdão. Né? Então é onde a gente aprende mesmo, é dentro do casamento, liberar perdão, né? Pedir perdão e liberar perdão. Outra coisa, gente, é a intimidade, né? A nossa intimidade como casal, né? Como que a gente apresenta isso para Deus? De que forma, né, nós temos buscado isso em Deus? Com sabedoria? É necessário nós termos sabedoria também na nossa intimidade como casal. Né? Algo que a gente também não é muito falado, mas é muito importante. É muito importante, né? O amor num relacionamento íntimo como casal. Né? A nossa cama é um altar. Ele é um altar para Deus. E nesse momento o Senhor nos assiste. E nós devemos honrar o Senhor com nossas ações, os nossos pensamentos. Ali é um lugar onde nós precisamos ter uma intimidade saudável na presença de Deus. Eu gostaria de salientar uma coisa aqui em relação agora que a minha esposa tocou nesse assunto. Eu me lembrei de um fato que aconteceu um tempo atrás, uns anos atrás, de uma mulher que veio conversar conosco, onde o marido abandonou ela porque ela teve um câncer no seio e o seio dela, ela teve que tirar um seio, né?
E aí ela ficou com um só. O marido chegou para ela e disse para ela que ele não era homem de uma mulher de um peito só. E foi embora. Né? Então assim, gente, por que eu estou falando isso? Porque o companheirismo, entendeu? Ele vai além disso. Não importa que o homem fique impotente, não importa que a mulher perdeu o peito, perdeu o braço, perdeu a perna, entendeu? O companheirismo, o amor, o respeito, sabe? Quando você escolheu aquela pessoa, por isso que os votos eles são tão importantes. Muitas vezes as pessoas fazem os votos no casamento e nem sabem o que estão falando. Não sabe o tamanho do compromisso de quando você vota. Quando diz, e a palavra de Deus diz, né? Se você não vai cumprir, é melhor que não votes. Entendeu? Você faz um voto que é na saúde, é na doença, né? É na alegria, na tristeza. Então isso é muito profundo. Nós conhecemos pessoas que honraram os seus cônjuges, né, por um período de enfermidade onde não tinham mais intimidade sexual. Aí eu faria uma pergunta para você: se seu cônjuge hoje tivesse algum problema que ele não pudesse mais ter uma intimidade sexual, entendeu? Ou até mesmo uma mulher não pudesse gerar um filho, o homem abandonaria, né? Você abandonaria seu cônjuge, entendeu? Então o companheirismo ele vai muito além disso. Quando você decidiu seguir com aquela pessoa, independente do que vai vir, independente da situação, independente dos problemas, nós vamos vencer todos eles juntos. Isso é companheirismo, certo? E o Senhor nos diz, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Ele fez uma auxiliadora idônea, né? Para auxiliar o homem, né? E nós vemos também que Deus também não é sozinho. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então ninguém é bom que fique só, né? A maior dor da velhice não são as dores físicas, não são as dores do corpo, mas é a dor de estar sozinho, sem companheiro. Então a tamanha importância da gente ter alguém do nosso lado para compartilhar todos os nossos momentos. Quem é que vai estar com você se você adoecer? Quem é que vai estar contigo se tu ficar desempregado? Quem é que vai estar contigo na doença? Quem é que vai estar contigo quando tu te sentir sozinho, com medo? Quem é que vai estar contigo quando tu tiver alguma frustração, perdas? É o nosso cônjuge, é a nossa família que vai estar com a gente, né? São esses que são as pessoas importantíssimas na tua vida. Família é tudo, família é projeto de Deus, é plano dele, ele sonhou com isso. Ele sabia o que estava fazendo. E a gente se alegra em poder ver a nossa família sendo construída em Deus. Porque aqui tinha tudo para dar errado, né? Aqui tinha tudo para ir para um buraco pior, né? Mas Deus transformou. Mas Deus transformou como? Porque nós nos permitimos ser transformados. Se tu tem alguma dificuldade na tua vida, se alguma coisa no teu casamento não anda bem ajustada, se tu tem alguma situação que para ti é impossível ele mudar, é impossível ela mudar, se tem algo no casamento de vocês que precisa melhorar, Deus quer transformar, mas nós precisamos nos permitir para que isso aconteça. Vai ter que começar por nós, vai ter que começar por mim, vai ter que começar pelo teu cônjuge, para que as coisas se alinhem e para que a gente possa crescer e amadurecer como casal. Nós precisamos ter maturidade como casal, nós precisamos também estar juntos, crescendo na palavra. Nós temos um leque de atividades na nossa igreja, de cursos de ensino. Temos tantas coisas que podem nos ajudar. Então só não cresce, amados, quem não quer. Só não muda o casamento quem não quer. Casamento tem conserto. Na mão de Deus tem conserto. Agora, amados, eu quero finalizar aqui com vocês, tá? Que eu falei para vocês lá no início, né? Que a sabedoria era você já escolheu casar, você já foi sábio. Agora, a sabedoria maior, ela tá ali
no livro de Eclesiastes, onde a gente abriu, né, do capítulo 4 capítulo 4, do versículo 9 ao 12, o versículo 12 diz assim, né, que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então aí eu quero revelar para vocês por que sabedoria do companheirismo no casamento. Por quê? Porque essa terceira dobra é Deus. Sem Ele, nós não conseguimos ter o companheirismo no casamento. Certo? Então ali é onde Deus, né, o rei Salomão escreveu ali, Deus nos revela que somente Ele transforma, somente Ele muda, somente Ele pode nos sustentar o nosso casamento, somente Ele pode fazer a diferença, porque Deus é amor, Deus é aquele que vai nos capacitar, é aquele que vai transformar e vai nos sustentar até que a morte nos separe. Amém. Amém, amados? Amados, a gente tem um restinho de tempo. Eu quero dizer que se alguém tiver perguntas, envie para o Ministério da Família, né? Nós estaremos respondendo e enviando para você no privado. Nós vamos orar agora e daqui a pouquinho vai encerrar a live, tá? Mas foi muito bom, foi muito precioso estar com vocês. Pode enviar as perguntas de vocês aqui também pro nosso Instagram também, se você quiser, Éder e Carmen, tá ali, né, @Éder e Carmen, que a gente responde para vocês também, certo, gente? Vamos orar, amados? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento precioso na Tua presença. E pedimos, Deus, que Tu estejas ajudando, Senhor, cada lar, cada família, cada casal, Senhor. Pedindo, Pai, que Tu vai transformando, Senhor, os lares, Deus, restaurando, curando, libertando, Pai. Pai, da mesma forma, Senhor, que Tu sarou o nosso casamento, Tu possas também sarar, Senhor, outras vidas. Em nome de Jesus, Tu tem liberdade, Espírito Santo, para agir, Senhor, nos lares, em cada lar, Senhor, que precisa, Senhor, do Teu auxílio e do Teu socorro, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, enfim, por tudo que Tu nos proporcionou hoje. Amém. Nós Te louvamos, nós Te amamos, nós Te adoramos, Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Grande abraço, que todos ficam na bênção. Obrigado pela participação de todos aí. Amamos vocês aí e até a próxima, viu? Deus abençoe a todos, né? Um ótimo final de semana para todos vocês. Amém.